A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos aqui iniciar o nosso curso médio em teologia. Exatamente. Olha que beleza, que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Você aqui dedicando-se a um curso médio de teologia numa época extremamente importante para se estudar teologia. E por que isso? Estou pensando no contexto brasileiro. E pensando no contexto brasileiro, nós temos de tudo hoje. Não é verdade, meu irmão? E é muito pertinente começar o nosso curso médio com esta matéria de liturgia. Liturgia, porque nós olhamos para o cenário brasileiro, sobretudo, e nós vamos enxergar uma série de diferenças entre a forma ritualística do culto, entre a forma da adoração, e é importante refletirmos como servos de Deus o que as Escrituras falam, o que Deus ele exige de nós, o que de fato é a vontade de Deus, ou o que é só costume humano, o que é só tentativa e busca de suprir necessidades culturais humanas, ok? Que você possa prestar atenção, assista ou ouça várias vezes essa aula, né, na sua casa. Eu costumo falar, seja lavando louça, você pode colocar lá, enquanto você lava a louça, não perto da água, é claro, mas o seu celular, o seu computador próximo, né, o som mais alto, você vai ouvindo, ou de repente você está correndo, quem vai para academia, ou você está fazendo alguma coisa de casa, você está ouvindo lá a aula para que você possa aprender mais. Nós temos que remir o tempo, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Temos que remir o tempo, temos que garimpar mesmo, temos que buscar aproveitar da melhor forma possível. Sem delongas, querido, vamos para liturgia. Primeira matéria aqui, então, a ideia de definições de liturgia. A liturgia, a expressão liturgia, ela vem do termo grego leiturgia e ela tem alguns significados, certo? Por exemplo, ela significa, no primeiro momento, a gente vai ver isso na apostila, ritual ou outra natureza, né? Um ritual de uma forma ou até de outra natureza. Você vai encontrar em Lucas, ele vai citar na apostila, por exemplo, Lucas capítulo 1, o versículo 23, que fala: sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. A expressão ministério aí é o grego liturgia, por exemplo. Então, em Lucas 1:23, liturgia seria o ministério. Lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, o versículo 17 fala: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Nesse contexto aqui, Paulo vai trabalhar, no caso liturgia, como sacrifício. Liturgia também, quando ele fala aqui, ó, serviço, sacrifício e serviço da vossa fé, o termo aqui é liturgia também. Então, liturgia é traduzido como sacrifício e serviço, mesmo que seja oferecido por libação, ele vai falar aqui, né? Então, a ideia que Paulo vai trazer, e nessas duas passagens, você vai ver isso também em Hebreus, lá em Hebreus, novamente sendo traduzido por ministério, Hebreus 8:6, né? E obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto também mediador da superior aliança. Então, o ministério de Jesus também sendo considerado como liturgia. Então, liturgia ela pode ser essa ideia de um serviço, né, ritual. E aí, quando eu penso em serviço ritual, eu estou pensando em culto. Estou pensando em serviço para a obra de Deus no momento da atividade cultica de cada um, no caso da igreja, né? É claro que você pode pensar também, liturgia não é um termo específico dos evangélicos. Então, liturgia pode ser expressa também num ritual ou num culto de outras religiões, claro. Mas aqui a gente está pensando no contexto cristão. Então, liturgia ela vai ter essa ideia e vai ser considerada dessa forma, basicamente, o serviço ritual. Mas também ele pode significar serviço prestado a alguém em necessidade. Lá em 2 Coríntios 9:12, a apostila vai citar, Paulo vai chamar de liturgia a coleta, né, que foi organizada para a igreja de Jerusalém. Aquela coleta
para a igreja de Jerusalém, ele vai chamar no grego ali liturgia. Ele fala, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, esse serviço aqui, que é um serviço prestado a alguém, no caso, prestado à igreja de Jerusalém, ele é liturgia também. Então, o termo ele vai trabalhar essa ideia também de uma responsabilidade perante Deus. O dicionário Larousse Cultural, ele vai trabalhar, que é um dicionário da língua portuguesa, ele vai trabalhar a liturgia, vem do grego liturgia, e ele chama de função ou serviço público, ok? Função ou serviço público. E eu coloquei aqui para vocês um trechinho que liturgia, talvez é o trecho que melhor resume, liturgia é o conjunto de ritos, orações e cantos do culto público que a igreja presta a Deus e que é determinado ou reconhecido pela autoridade competente. Parte desse culto cerimonial ou particular. Então, juntando tudo, vamos pensar assim, a liturgia é esse conjunto do quê? Tanto da ritualística, quanto do oratório, das orações que são feitas, no culto público, dentro da igreja, também pode ser numa determinada religião, né? Mas aqui a gente está falando do cristianismo, prestados a Deus. Prestados a Deus. Também podendo extrapolar para algo para fora, como algo para fora. E aqui a gente vai pegar, porque é interessante essa apostila de liturgia, que você vai perceber que essa apostila de liturgia poderia ser chamada também de história da adoração, porque ela vai levantar, e liturgia, eu acho que já deu para perceber, que tem a ver com esse serviço, né, e essa adoração, já a gente fala sobre isso, prestados a Deus. Então, de certa forma, enquanto nós vamos estudar aqui a ideia de liturgia, vamos ter que fazer um levantamento histórico, bíblico primeiro, e depois até dentro da história da igreja. Então é uma matéria que você vai estar, essa aula, a gente vai estar trabalhando de uma forma geral, ok? E aí continua aqui. Liturgia, então, uso clássico, período imperial e período posterior. Como é que é a ideia da liturgia, ampliando a busca por definições, né? No uso clássico seria o uso da antiguidade greco-latina. O que seria essa antiguidade greco-latina, Carlos? Greco-latino tem a ver, claro, como o próprio nome fala, greco de Grécia, certo? E latino, do latim, porque o latim era o idioma oficial do Império Romano. Então, quando a gente fala de greco-latino, a gente está pensando no período aqui onde basicamente tanto Grécia quanto Roma, e Grécia surge na história antes de Roma, e as ideias da Grécia depois são perpassadas para Roma, não é verdade? Então a história nos mostra isso. Essa forma de liturgia, ela tem uma ideia específica. A ideia é serviço, e nesse período greco-latino, ou seja, greco-romano, serviço significa o que se prestava à comunidade. E a comunidade aqui, é claro, a gente não está falando de religião, necessariamente. Mas liturgia era aquilo que se prestava, eram as obras feitas à comunidade. Depois a gente tem o período imperial, e quando a gente fala de período imperial, nós estamos pensando no período imperial, que aí é o Império Romano mesmo, porque Roma tem fases, certo? E dentre as fases, a última fase de Roma, da gloriosa Roma, foi o Império, que ele vai pegar ali de coisa de 27 a.C. mais ou menos, e vai ir até o final do século V. E Roma vai trabalhar nesse período dela que liturgia é todo serviço oficial que é prestado ao Estado. Todo serviço ao Estado, ele é, então, a liturgia. É curioso porque aí a gente pode pensar, no nosso caso aqui, a gente pode pensar na vida da igreja. A vida da igreja hoje, existe essa confusão, e é claro que depois a gente vai pegar mais especificamente na matéria de missões, a gente vai falar sobre Missio Dei, mas é muito comum as pessoas acharem que o vocacionado é apenas aquele que tem um cargo oficial na igreja. Então ele é pastor, ele é bispo, ele é presbítero, ele é diácono, né? Ele é evangelista. Então ele tem um cargo específico, ele é um oficial, então ele é uma pessoa que tem o serviço litúrgico real. Não. Liturgia, e essa ideia talvez tenha vindo justamente dos romanos, né?
olha, o serviço que vale a pena, o serviço que é o real, é o serviço prestado ao Estado. E aí parece que às vezes as pessoas acham que o serviço que vale a pena, o serviço que é real, é o serviço que eu presto apenas como oficial da igreja. E não é. Eu, como cristão, todo serviço que eu presto, desde que seja em Cristo, né, quer eu coma, quer eu beba, eu faço tudo para a glória de Deus. Então, se eu faço tudo para a glória de Deus, não é porque eu não sou pastor, não é porque eu não sou evangelista, não é porque eu não sou diácono, que o que eu faço é menor do que o que o pastor faz, o diácono faz, ok? Então, quer você trabalhe, que o seu trabalho, na verdade, ele é um ato litúrgico também. Ele é um ato de serviço. No período romano, porém, eles entendiam, no período do Império, que era só o serviço prestado ao Estado. E depois o período posterior. Esse período posterior, basicamente, é o que vem depois a Idade Média, né? E durante a Idade Média, Idade Moderna e finalmente Idade Contemporânea, o termo ele vai ter o quê? Ele vai ter uma amplitude muito maior. Depois, eu coloquei aí liturgia das religiões de mistério. O que seria essa liturgia nas religiões de mistério? Quando a gente fala liturgia nas religiões de mistério, essas religiões de mistérios é um sinônimo para o quê? Para uma ritualística secreta. É o ritual secreto. Então você tem o ocultismo, por exemplo, né? Poderia ser considerado, e na época era muito comum isso na antiguidade, no paganismo, essas religiões secretas, essas religiões onde as pessoas não sabiam muito bem o que acontecia lá, porque elas acabavam, justamente por conta do segredo que elas guardavam, elas tinham a chave do conhecimento e da espiritualidade e do alcance aos deuses, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, normalmente, entendeu? E como é que isso acontecia, né? Isso acontecia... liturgia, no caso, se transformou em liturgia de templo nesse momento. Nesse momento da história da adoração, e aí a adoração pagã aqui, já a gente fala de outras religiões também, ela se transformou uma liturgia de culto dentro do templo, e o templo era um lugar específico. Hoje também nós temos crentes que acham que o lugar da adoração é dentro da igreja, porque ela acha que a igreja é o prédio que contém, né, ali suas 4 paredes, e portanto ali esse local é extremamente sagrado, os outros não, e ali é onde ela tem que prestar a adoração dela. E não é bem por aí mais, né? Já foi, mas não é bem por aí mais. Liturgia, nesse LXX aí, só é 70, para quem não lembra dos algarismos romanos, e essa ideia de 70 é uma referência ao que nós chamamos de Septuaginta. Que palavrão doido é esse, cara? Septuaginta, ela nada mais era do que a tradução dos 70 anciãos. Aí a tradição fala isso, não se tem como comprovar, né? A tradução dos 70 anciãos que simplesmente foram chamados para traduzir os escritos judaicos do grego para o latim, isso por volta de 200 a.C., mais ou menos, 150, 200 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Dizem que esses caras foram isolados, foi dado o Antigo Testamento hebraico para eles. Eu falei do grego para o latim, na verdade é do hebraico para o grego, né? E aí os caras pegaram o Antigo Testamento em hebraico, as porções também em aramaico, e eles foram traduzir. E depois que eles traduziram, quando juntaram, todos eles haviam traduzido da mesma forma, com as mesmas palavras, né, sem conter erro algum. Isso foi considerado um milagre, e essa Septuaginta, ela então surge como que a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, como um milagre feito por Deus. Na Septuaginta, ou seja, no Antigo Testamento, né, em grego, é entendido que a liturgia ela é o objeto passa a ser Deus e o tabernáculo. Quando você olha para a Septuaginta, Deus, primeiramente, antes do tabernáculo, e depois, basicamente, as funções sacerdotais passam a ser feitas ao redor do tabernáculo. Então, de forma mais simplificada, seria a adoração, a liturgia passa a ser a forma de adoração pública. E essa adoração ela é formalizada de forma onde o sacerdote organiza e ele determina como tem que ser feito o culto. E aí, por falar em culto, o próximo ponto é justamente culto. O que é culto? Os irmãos vão para a igreja, adoram o Senhor Jesus. O que é culto? O que seria culto?
O culto, ele pode ser definido como, existe uma série de definições, mas homenagem ou honra a Deus e, no caso, em outras religiões, a seres divinos. Culto pode ser o conjunto também de cerimônias, né? Culto pode ser a prática que uma religião faz. Culto pode ser o ofício religioso, seja o trabalho, o serviço religioso. Culto pode ser também a veneração. Tudo isso tem a ver com culto. A expressão culto, ela vai vir do latim, que significa reverência. E do grego é a expressão latreia. Você vai perceber que latreia também significa adoração. Reparem, nesse momento, culto, você vai ver que culto, liturgia e adoração, eles vão meio que estar girando muitas vezes no mesmo ambiente, se tornando sinônimos, basicamente, do que de fato faz parte de uma expressão a Deus. Então, culto como reverência, vem de cultus do latim, latreia do grego, também vem do hebraico abodã, e o abodã, ele significa o serviço a Deus ou ao templo também. Então, tudo girando em torno de servir. O que eu mais gosto na ideia de culto é você entender culto como a homenagem que você presta a Deus. Culto como homenagem. Porque quando você pensa que culto é homenagem, você vai entender que o culto não é para você, filho. O culto não é para os crentes. E no Brasil está tendo uma confusão em relação a isso, porque as pessoas têm ido... Eu não estou nem falando aqui quando você utiliza a ideia de, olha, uma pessoa que não é cristã, ou está sendo evangelizada, vai lá na igreja, Deus vai abençoar você, tudo mais. Tudo bem, porque aí você está usando, né? Você está falando algo que Deus ele pode fazer mesmo, se ele quiser, que é abençoar a pessoa, para atraí-la. E lá você prega o evangelho. O problema é que, basicamente, o pessoal tem gastado os cultos que é para Deus apenas centralizando-se no ser humano. Né? É basicamente o antropocentrismo, o retorno do antropocentrismo dentro da igreja. O antropocentrismo é a centralidade do homem, no homem, o homem sendo o centro de tudo. E o culto ele é teocentrista. O culto é Deus no centro. O culto é cristocentrista. O culto é Cristo no centro. Jamais o ser humano. E a igreja brasileira ela está tendo essa dificuldade litúrgica, colocando muitas vezes a homenagem ao homem, né? Então você tem que tomar cuidado com canções, tem que tomar cuidado com pregações que não é que levantam o homem pecador para que ele se arrependa e Deus transforme. Não é isso. São pregações que apenas elevam o ego do ser humano e nada mais. E nada mais. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. O próximo termo é a adoração. A adoração, o culto de adoração, ele sempre foi prestado em todas as religiões. A minha formação de ciência da religião ficou muito claro para mim quando eu fiz essa pós-graduação que em todas as religiões organizadas você tem culto de adoração a divindades. Isso é extremamente comum, ok? Então a ideia da adoração ela está sempre ligada à prestação de reverências aos seres divinos. Aí a apostila vai trabalhar a questão etimológica, né? Que basicamente o significado de adoração seria um reconhecimento do valor a Deus, Deus sendo valorizado. É citado, né, por exemplo, na apostila, que a adoração tem a ver como um sinônimo de toda uma reverente ou de uma reverência que engloba a devoção, que engloba, portanto, o serviço e dessa maneira vai desembocar na liturgia. Do latim, adoração é adoratio, que significa falar com. Aí eu fico tentando pensar pessoas que querem ser cristãs e, portanto, adoradoras de Deus, mas que não conversam com Deus. Mas que não tem vida devocional, mas que não tem vida de oração. Como é que eu posso ser cristão sem devocional, se para ser cristão Deus ele quer que eu seja adorador? Deus procura verdadeiros adoradores. Então procura verdadeiros adoradores de adoratio. Deus procura pessoas que falam com ele em espírito e em verdade. Olha só. E esse falar não é só verbalizar palavras que de repente estão vazias, não. Mas é a expressão. Se expressam, se comunicam com Deus em palavras e atos e em gestos de amor e carinho e respeito a Deus, né? Então, adoratio no grego é latreia, que já falamos sobre isso. A Bíblia ela não faz uma distinção
A apostila vai falar que a Bíblia não faz uma distinção, o quê? Semântica das palavras, portanto, entre adoração e culto. A adoração é culto e culto é adoração. Olha só. Ah, então, Carlos, eu vou... Então tá certo, agora eu entendi. Eu vou adorar a Deus quando eu estiver no culto de domingo. Aí eu tô adorando a Deus, né? E é só. Não. Na verdade, enquanto você estiver, enquanto você está sendo cristão, você está adorando a Deus e, portanto, está prestando culto. O culto público de domingo, ele é apenas uma manifestação coletiva do culto individual constante que cada um tem que prestar a Deus. A expressão hebraica para adoração é sanha. E sanha significa inclinar-se ou prostrar-se. Você já deve ter visto ouvido alguma pregação sobre isso, né? Que é inclinar, prostrar-se, do grego proskinion. E proskinion, que é a prostração, que é essa reverência. Lembre-se daquela pecadora que unge os pés de Jesus, que chega até Jesus, se inclina até o Senhor, vai até o chão e adora Ele, e chora nos pés, lava os pés do Senhor, seca com os cabelos. Ou seja, uma forma maravilhosa de demonstração de arrependimento de pecado através da adoração, do prostrar-se, da reverência, do respeito que aquela mulher ela tem por Deus. Que coisa linda que isso possa subir ao meu e ao seu coração, ok? A adoração tem a ver com servir, né? Servir e adorar aparecem muitas vezes juntos, mas não são idênticos, tá? Servir é uma coisa e adorar é outra. Servir basicamente tem a ver com fazer a vontade de Deus, tá mais ligado ao campo da obediência, e no caso de adorar tem a ver com a ritualística do culto, com a reverência e tudo mais. Ok? Eu coloquei para vocês aí a definição de Wayne Grudem, que é um dos maiores teólogos da atualidade, e ele fala que a adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e com nosso coração. Repare que é Deus em sua presença. E a presença de Deus está onde, Carlos? Lá nas quatro paredes da igreja, mais uma vez? Não. Irmãos, entenda que eu não estou falando aqui de forma irreverente, né? De que você não deve honrar aquele local, porque enquanto estamos lá, aquele local é sagrado, sim. Mas na verdade, eu e você, como embaixador de Cristo, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, aquele local se transforma sagrado, porque se nós estamos em Cristo e os nossos pecados foram perdoados, nós fomos santificados, Deus olha para nós e está em nós, e se Ele está em nós, aquele local onde nós estivermos é terra santa de Deus. Isso é extremamente pesado, isso é extremamente responsivo, traz uma responsabilidade gigante, mas é real, é bíblico, é real. Ok? Então adorar está mais para pensar em Deus e conversar com Ele. Como é que anda os seus momentos de adoração, de pensar em Deus, de falar com Ele. Nós temos também aí a questão do rito, né? O rito, a ideia de rito, e aí nós não usamos muito no cristianismo evangélico a ideia de rito, me parece mais com uma questão de medo da nossa parte, porque outras religiões usam a ideia de rito, né? A ritualística e tudo mais. Mas rito, ele tem a ver, ele é uma variação de adoração, uma variação de latreia, né? Que também pode ser traduzido por culto. Então, o rito ele está mais relacionado, essa reverência, essa adoração, mais relacionado ao conjunto de regras dentro das cerimônias. Então a ritualística, o rito, ele está ligado à minha adoração dentro das regras de adoração, aí sim, dentro de uma reunião específica, dentro de um movimento específico, em um momento específico de culto público, por exemplo, ok? Depois nós temos aí, ainda nesse slide, o sagrado. O sagrado é curioso porque o sagrado ele tem sido vasculhado, ele tem sido estudado vastamente por
profissionais de outras áreas. Por exemplo, os historiadores têm estudado a ideia do sagrado. Através da compreensão do sagrado, por exemplo, você consegue entender a Idade Média, no caso europeia, muito melhor. Tem um historiador chamado Jacques Le Goff, que é provavelmente o maior medievalista do mundo. O que é um medievalista? É os caras que escrevem sobre Idade Média. Você sabe que Idade Média, que vai abarcar o século V ao XV, você tem aí esse período que é o período da Igreja Católica, né? O cristianismo católico. Cristianismo católico que nesse período todo é cristianismo. Tá bom, crente? Tudo que acontece nesse período é a nossa história como cristãos também. Não vá pensando que, porque eu sou evangélico, então o período católico não tem nada a ver comigo, porque eu não sou católico. Pois é, até o século XV, perdão, todo mundo era cristão católico. Tudo bem que teve uma divisão ali por volta do século X, os ortodoxos, mas não saía muito disso não, tá? Ou você era católico, apostólico romano, ou você era ortodoxo grego, e depois do século X, até o ano 1000, mas basicamente 900 e pouquinho, todo mundo era uma coisa só, não tinha essa ideia. A ideia é católicos, inclusive, catarologos, né, significa universal, vai significar universal, a igreja católica é a igreja universal, certo? É por isso que no credo, quando os católicos rezam, mas nós poderíamos pronunciar o credo, eu defendo isso, certo? Porque o credo é o resumo de doutrina. Então naquela parte final do credo, quando fala creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, aí você fala, cara, só faltou fazer o sinal da cruz agora, calma aí, não estou rezando aqui, estou pronunciando algo que é verdadeiro, completamente verdadeiro. Esse trecho, por exemplo, que eu citei para você, não tem qualquer erro. Aí você vira para mim e fala, como é que não tem qualquer erro, Carlos? Se você falou, creio na Santa Igreja Católica. E de fato eu creio na Santa Igreja Católica. Porque quando o credo ele foi desenvolvido, ali no período apostólico, quando eles falam Santa Igreja Católica, católica é universal, a igreja universal, a igreja verdadeira. Agora, é claro, hoje católico virou uma instituição. Então quando você fala católico, você está pensando na igreja de Roma, lá com o Papa Francisco, ou o Papa que tiver lá no período, e não tem relação com isso. No original, o credo, ele é um resumo de doutrina, aliás, um excelente resumo de doutrina, tá? Então não precisa ficar de olho preocupadinho, não. E o sagrado tem sido estudado, então, por homens de fora. O Jacques Le Goff, ele fala do sagrado, tem um livro inteiro sobre o sagrado. Para você entender a Idade Média, você tem que entender a ideia do sagrado. E o sagrado tem a ver com o que foi consagrado ao culto, ou seja, sagrado é aquilo que foi dedicado, sagrado é aquilo que é santificado, ok? E essa ideia, né, ela não é só cristã. O sagrado e o profano, o que é o contrário do sagrado? É o profano. E o profano é tudo aquilo que não está no campo de esfera do que é dedicado, do que é santificado numa determinada religião. No caso do cristianismo, tudo aquilo que não é cristão, ele é profano. No caso, quando eu falo não é cristão, não é que não é de forma confessional cristã, né? Ou seja, de forma específica cristã. Não estou falando disso. Estou falando de atitudes, porque tem muita coisa, tem muita música secular, atitude de pessoas que não são cristãs na confissão, mas a atitude da pessoa, ela é cristã. Existem trechos de livros que as pessoas estão citando coisas ali que eles não são cristãos, mas o que está se citando ali é cristão, porque é a graça, né? A graça geral, ela está derramada e ela alcança mesmo aquele que é o pecador, que não conhece Jesus. O que há de bondade, toda bondade, de fato, vem de Deus. Então, se alguém ele age com bondade, a fonte última da bondade é o Espírito Santo, é Deus. Né? Aquela pessoa ela não está em Deus, mas Deus a utiliza para desenvolver a sua graça. Então o profano é aquilo que ofende o santo, que ofende o dedicado. E o sagrado é aquilo que é santificado, é aquilo que é dedicado. Okay? Passando aí, vamos para o paganismo. Paganismo, aliás, aqui para nós, estamos num momento de ressurreição do paganismo, irmãos. Ressurreição do paganismo. Quando eu falo ressurreição do paganismo, é interessante porque existem muitas pessoas que estão voltando aos rituais antigos. Eu tenho um amigo, ele é um amigo que ele é um sacerdote neopagão. Está ligado à religiosidade Wicca, para quem conhece aí, né, que seria a magia branca que eles chamam, que seria a bruxaria moderna, mas os movimentos que ele faz parte é de uma deusa europeia
e ele se aproxima, inclusive, dos deuses pagãos do norte, os deuses nórdicos. Ele tem um lance lá com Odin. Inclusive, ele pediu permissão para os sacerdotes neopagãos que lá no Reino Unido, né, ele está tendo, naquela região das ilhas europeias, está tendo uma ressurreição desses cultos antigos. Ressurreição dos cultos antigos, meus irmãos. Sinais do tempo aí. Ressurreição dos cultos antigos e cada vez mais. O neopaganismo já existe. Aqui no Brasil nós temos a Marcha para Jesus, e aí você, por exemplo, tem a parada gay. E aí você fala, nossa, que absurdo, temos a Marcha para Jesus, tem a parada gay. Pois é, mas além da parada gay, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, todo ano a Marcha do Orgulho Pagão, neopagão. Então, a ideia de neopagão é o novo paganismo. É o paganismo que é os cultos antigos, só que eles nos moldes de hoje, certo? E esse camarada meu, ele é um sacerdote neopagão, ele tem, né, eles promovem rituais, os cultos dele, ele tem a Ordo, que seria a organização deles, que é a organização religiosa, é o coletivo Mãe Terra, que ele chama, tem tudo isso. Pesquise e você verá, tá? Só para você entender, paganismo, aquelas religiões que já morreram, que não são mais praticadas. A maioria delas não são mais praticadas, mas muitas delas, nesse período de pluralismo religioso, onde as pessoas, elas com a sede de religião que elas têm buscado novas alternativas, elas têm resgatado, muitas delas têm resgatado o culto, os cultos anteriores, as ideias anteriores, e têm tentado aplicar na vida delas hoje. Daí a necessidade do cristão se posicionar, viver o evangelho primeiramente na sua própria vida e pregar esse evangelho que é vivo e que é manifestação do reino na vida dele. Porque senão, meu amigo, logo a gente vai ter aí só uma horda de pagãos que estão tomando cada vez mais espaço, ok? O paganismo, ele vai das religiões que adoram principalmente os vários deuses, que seria o politeísmo, e, portanto, religiões não cristãs da antiguidade, e hoje poderiam ser chamadas também. No Antigo Testamento, alguns exemplos de paganismo, nós temos os babilônios, os gregos, os romanos e outros povos que adoravam deuses falsos. E é aqui, como a gente está tendo uma aula de teologia cristã, a ideia é exatamente essa. Para o Deus da Bíblia, para o cristão, e todos os outros deuses, eles são falsos, eles não existem, só existe um Deus. Isso é uma confusão muito grande, porque como é que você explica para o neopagão, que acredita em um monte de outros deuses, que o Deus dele na verdade não existe? Que ou ele simplesmente está adorando algo que não existe, ou na verdade está sendo enganado por algum ser que assim o queira fazer. No caso do cristianismo, esses seres seriam os anjos caídos. Então, não é muito fácil abordar, não é muito fácil conversar com esse professor quando chega nesse ponto, por exemplo. Mas nós temos que, através do testemunho, através da vida, nós temos que pregar o evangelho sim. Vamos lá, alguns aspectos comuns aqui das religiões pagãs, né? Então, são muitos deuses, como eu disse, são politeístas. Eles reconheciam muitos deuses e também muitos demônios. Então tinha os deuses e tinha os deuses paralelos que eram em forma de demônios, tá certo? Cada cultura, ela herdava ideias religiosas dos que vinham antes dela, seus predecessores, e quando eles adquiriam essas características, o que eles faziam? Eles iam lá e mudavam algumas coisas. Por exemplo, o que Nana, que era a deusa da lua, era para os sumérios, sim, era para os babilônios. Então Nana, ela era a mesma deusa que Sim, ou Sim era a mesma deusa que Nana, só que Sim era para os babilônios e Nana para os sumérios. E Nana, por exemplo, a deusa da fertilidade ou rainha do céu dos sumérios, Nana, a rainha dos, lembra da rainha dos céus? Rainha dos céus para os sumérios é Estar para os babilônios. O maior caso na história, provavelmente, é o caso dos romanos. Os romanos, assim, de uma forma muito descarada, vamos colocar assim, eles assumem com tudo, eles assumem que os deuses gregos para eles e mudam os nomes. Né? Os exemplos que você tem, por exemplo, Júpiter, Zeus, né, para os gregos, é o Júpiter dos romanos. Atena, dos gregos, né, o Zeus, no caso, é o deus do céu, do firmamento, dos raios, etc. No caso de Atena, que era a deusa da sabedoria, é Minerva para os romanos. Atenas para os gregos, Minerva para os romanos. Poseidon, deus dos mares para os gregos, é Netuno para os
romanos. Você fala, cara, os nomes não me são estranhos. Júpiter, rapaz, Netuno, né? Sim, esses são os nomes dos nossos planetas, foram dados em homenagem a esses deuses aí. Então, os principais deuses, no caso aqui, normalmente também tem como característica essas religiões pagãs, os principais deuses eles são associados, você consegue ver isso claramente, acabei de falar, né, algumas coisas, aos fenômenos naturais. Normalmente no paganismo, os deuses é o deus do mar, o deus do rio, é o deus do ar, o deus da morte, o deus da vida, o deus da árvore, o deus dos frutos, o deus da fertilidade, o deus da casa, o deus da família, o deus dos homens, o deus das mulheres, o deus do sexo, o deus do amor, e aí vai. Então, os fenômenos naturais, aquilo que nós percebemos pelos sentidos e que captamos, isso é transformado de forma muito clara em adoração em divindades, ok? Também os humanos e deuses, eles têm um tipo de vida muito parecido, né? Problemas, frustrações. Você tem no caso dos gregos o deus Hefesto, por exemplo, que era o deus da metalurgia, do trabalho, e o Hefesto, ele é um deus cego. Isso é curioso, os gregos chegavam a ter um deus deficiente, né? Essa ideia para o cristianismo é inconcebível, ou para o judaísmo, ou para o islamismo, um deus imperfeito. Nós acreditamos num deus totalmente perfeito, né? E os gregos acreditavam num deus, por exemplo, que os deuses tinham ciúmes, os deuses brigavam entre eles, era o maior quebra-pau, né? E aí vai. Bem, também outra característica que eles tinham adoração de imagens, que é a iconografia religiosa, então muitas imagens, desde sempre o paganismo sempre fez muitas imagens de todos os tipos. Por exemplo, quando você vê lá em Atos Paulo falando sobre Diana dos Efésios, lá Paulo está trabalhando a ideia Diana dos Efésios, nada mais era do que a deusa Ártemis, né, no caso dos gregos, e Diana dos Efésios ficava na cidade de Éfeso, o templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tamanha beleza, tamanha, né, tão monumental que ele era, e dentro dele tinha uma imagem. Essa imagem é curiosa porque dizem que na verdade era um meteorito deformado. E aí a impressão que dava quando você olhava para o meteorito deformado é que tinham vários seios. E aí a ideia desses vários seios, eles entenderam que era a deusa da fertilidade. Seios amamentam, né, fertilidade. Então ela acabava sendo a deusa da fertilidade ali, as pessoas iam adorar. Então a ideia de muitas imagens pequenas, né? Nós tínhamos os postes ídolos lá em Israel antigo, depois os Baalins, né? Que eram essas imagens pequenas. E aí é muito comum na antiguidade inteira fazer imagens. É por isso que Deus, nos 10 mandamentos, no segundo mandamento, né? O primeiro mandamento fala: não tenha outros deuses, né, além de mim. Então não é para ter Deus nenhum além de mim, porque não existe outro Deus além de mim. E aí o segundo mandamento já vem na lata, dizendo: não faça, né, imagens do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, né, nem na terra, nem embaixo da terra. Ou seja, você não pode fazer, no caso fazer aqui é no sentido de adorar. Você não pode ter imagens de coisas que vão levar você à adoração falsa. Outra característica aqui também é que a salvação normalmente era para os pagãos, né? Contrariando o que a Bíblia fala, os deuses que salvavam a sua própria imagem, ou através do conhecimento, através da inteligência, através de uma sabedoria secreta. Então a salvação ela não era por Jesus Cristo, né, através do nosso Senhor, não era. E o sacrifício também era outra característica comum do paganismo, e essa característica comum do paganismo, ele basicamente vai falar nisso, por exemplo, você tem sacrifício de animais, para acalmar, a ideia era acalmar os deuses normalmente, acalmar os deuses e ter os desejos humanos reconhecidos. Isso, por exemplo, você vai enxergar na ritualística católica, é muito comum. Eu, quando era católico, por exemplo, eu fui mais de uma vez ao santuário de Aparecida do Norte. Para quê? Para poder pagar peças de cera, né? Cera, ali para a Senhora Aparecida. A ideia, quando era católico, né, devoto também dela, a ideia era conseguir coisas. Então, muito igualzinho os rituais pagãos. Só que ali você não está sacrificando um animal, você está pagando uma cabeça de cera, você está pagando não sei o que lá. E isso, querido, também, quando o crente ele dá o dinheiro na igreja apenas
para conseguir algo para ele, ele tá meio que ele tá agindo como um pagão, tá? O dinheiro que tem que ser dado no culto é para a glória de Deus, é para abençoar pessoas, é com um objetivo específico. Né? Não é eu tô dando isso aqui porque o Senhor vai me dar aquilo que eu desejo, eu tenho certeza que dando isso aqui o Senhor vai me dar. Tudo bem, você pode fazer um voto com Deus, a gente estava conversando isso em aula outro dia, né? Eu faço um voto com Deus, Deus, olha, eu estou procurando emprego e voluntariamente eu te entrego, Senhor. Eu te entrego o meu primeiro salário se o Senhor me der um emprego. Não, aí você está entregando uma oferta que você vai dar porque Deus te abençoou. É diferente. Agora você está dando algo para Deus já, o dinheiro que você já tem. Para você exigir algo de volta para Deus, isso está mais para paganismo do que para cristianismo, tá? No cristianismo a gente entrega o negócio com alegria mesmo. É com alegria e sem esperar, e no amor ágape, entendeu? É sem esperar nada em troca. Se Deus quiser te dar, aí é com Deus e ele é bom, você confia nele, certo? Se ele não te der, ele sabe os motivos, cabe a você ter fé e confiar no Deus Todo-Poderoso que você tem. Bora lá, a questão do ano, o ano cristão ou ano litúrgico, que é chamado também de ano eclesiástico. Essa ideia de ano eclesiástico, na página 7 da apostila, fala para ler aqui, né? Coloquei. Ano eclesiástico é designado para a igreja para homenagear os santos. Isso aí aqui, gente, a gente está entrando na liturgia católica, ok? Essa ideia de homenagear os santos é o seguinte, não é a ideia oficial. Você pergunta para um padre, vocês adoram imagens? Ele vai falar, não, nós não adoramos imagens, nós adoramos somente a Deus, Jesus, né? O Espírito Santo. Nós não adoramos imagens, não adoramos os santos. O padre vai falar para você, padre doutrinado que vai falar, nós não adoramos, né, nada disso. Então aquela imagem tal. Não, ele vai falar, nós veneramos. E essa veneração nada mais é que essa prestação de homenagem, sabe? Quando você lembra de alguém que já morreu e foi muito importante na sua vida, talvez seu pai na fé, que já não está entre nós, talvez você fala, olha, eu lembro, você está reverenciando essa pessoa, não tá? Então, eles dizem que as imagens também são feitas para reverenciar. O problema é que, infelizmente, a gente vê que não é igual uma foto da minha mãe, da sua, do meu pai, por exemplo, meu pai faleceu recentemente, eu tenho foto do meu pai e eu olho com saudade, com carinho ali, né? A diferença é que quando eles olham para as imagens, não é como uma foto, porque eu nunca ajoelhei diante da imagem do meu pai, né, para pedir nada para ele interceder, né, que não convém, ele não vai me ouvir, e eu até posso abrir uma brecha para algo muito mais sério, muito mais drástico. Então a ideia basicamente é que esses crentes, né, na verdade ali católicos, eles estão na prática cometendo sim a idolatria, porque acabam adorando aquelas imagens, né? A mariolatria, por exemplo, atualmente está gritante. Na página 7 aqui vai falar, toda a adoração litúrgica é concebida como representação do drama da autorrevelação de Deus no homem. Aí ele vai falar que o macrocosmo da revelação de Deus, no decorrer da história, é mostrado pela forma do ano litúrgico, o calendário litúrgico. Esse conceito foi emprestado diretamente da tradição hebraica e as festas cristãs são frequentemente paralelas aos seus antecedentes judaicos. Em cada dia do ano eclesiástico, as leituras da escritura, as orações, os sermões, são diferentes para combinar com a ênfase teológica daquela época, o dia. A Páscoa, nascida da aplicação da Páscoa judaica e da ressurreição de Cristo. E o Natal também. Então aqui, no caso da apostila, ela está falando aquilo que é o ano litúrgico, que também cabe aos evangélicos, certo? Mas quem utiliza muito mais isso são os católicos, e quando eles colocam isso, eles vão colocar no ano litúrgico não Páscoa apenas, não apenas o Natal, né? Mas eles vão colocar também os dias dos santos, e aí cada dia do ano tem mais de um santo ali para reverenciar. Bem, a liturgia do Antigo Testamento, a história da adoração do Antigo Testamento, né, no período dos patriarcas, por exemplo, começando aqui. Vamos pensar nessa história da adoração no período dos patriarcas. Os patriarcas, na ideia deles, né, quem são os patriarcas? Patriarca lembra o quê? Pátri, né? Pátri é pai. Então, você cantava isso lá na escola dominical infantil, não é? Pai Abraão, tem muitos filhos. Então, pátri, pai, patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nessa época, nós não tínhamos, queridos, não existia, tá? Israel, por exemplo. Não existia Israel, não existia... Se não existia Israel, não existia
sacerdote, não existia profeta da forma que nós entenderíamos depois, não existia sacerdote da forma organizada, não existia uma religião organizada, né? Então era feito muito esporadicamente, a partir das epifanias, das aparições de Deus, as teofanias, para o pessoal do Antigo Testamento. No caso de Abraão, por exemplo, né? Era uma adoração simples, individual e periódica, ela acontecia de tempos em tempos, normalmente em pés das montanhas, dos riachos, ou seja, era uma adoração simplificada que era feita onde Deus quer que quisesse aparecer. Nós tínhamos também, no período ainda mosaico, você tem o próximo ponto, né, a adoração, a história da adoração do Antigo Testamento, período mosaico. Quando eu falo mosaico, mosaico lembra quem? Mosaico, Moisés, muito bem. Moisés, e aí inicia-se com o quê? Com aquela teofania do arbusto, Deus aparecendo no arbusto para Moisés. Interessante que, diferente dos povos da antiguidade, Moisés tem a aparição de Deus no arbusto, mas Moisés não adora o arbusto. Você consegue entender? Ele pergunta quem Deus ele é. Ele não vai adorar o arbusto, ele não pega aquele arbusto, leva para casa, petrifica o arbusto, passa uma resina nele para deixar ele durinho, bonitinho, preserva, depois faz um templo pro arbusto. Nesse arbusto Deus apareceu, arbusto poderoso. Mas não tem isso, cara, não tem. Ele adora a Deus. Deus aparece no arbusto, mas o arbusto não tem nada a ver com isso. Deus utilizou porque quis. O importante é Deus, não o que ele utiliza, né? E no caso do período mosaico, inicia-se então essa adoração com objetivo. Ela vai ter um objetivo. Deus liberta o povo, e a partir do momento que o povo é liberto, e Deus se manifesta no Sinai, o povo tem medo, Deus traz os códigos da aliança, que são os 10 mandamentos, e aí é desenvolvida a ideia de altar, é desenvolvida a ideia de primícias, né, que tem que se entregar o primogênito dos animais, e aí começam também a surgir as festas, como as festas principais, a gente vai ver mais pra frente as festas, as dos pães asmos, a festa da cega ou das colheitas, a festa dos tabernáculos, e aí vai, ok? Então tudo isso no período mosaico. Depois nós temos o período da monarquia. Monarquia, lembra mono, lembra e no caso aqui é um governo, é o período dos reis, certo? Então, você vai ter lá, né, desde Davi principalmente como principal rei de Israel, Salomão que vai fazer o templo, ok? Então nesse momento a adoração ela vai subir de patamar, porque tinha o tabernáculo, e esse tabernáculo ele já, quando Israel entrou na terra, ele ficou num local específico, mas agora com a construção do templo, o tabernáculo deixa de existir, e o que vai existir é o templo fixo de Deus, que é o chamado templo de Salomão. Um templo maravilhoso, um templo espetacular. Já a gente fala do templo também, ok? No período da monarquia, então, toda a adoração ela vai ser centralizada no templo. E, finalmente, aí o período do exílio, né, que ele vai falar. Período do exílio, Israel havia a promessa desde Deuteronômio, bênçãos e maldições. Nas maldições falavam que se o povo não obedecesse, uma das consequências seria eles serem exilados. Você sabe que no período dos reis, né, depois de Salomão, o reino se divide em reino do norte, o reino do sul, o reino do norte com os 10 tribos e meia, o reino do sul com a tribo e meia, Judá prevalece, então o reino do norte é chamado de Israel, o reino do sul é chamado de Judá, e nesse momento, o que acontece? O povo dividido ali, o povo do norte tem 20 reis ruins, esses 20 reis adoram outros deuses, são idólatras, o povo, vem a Síria, um outro povo, e domina Israel, o reino de Israel. Judá sobrevive por coisa de pouco mais de 100 anos, e aí vem os babilônicos. Os babilônicos surgem na região, superam os assírios, e com Nabucodonosor toma Jerusalém também, e toma também Judá, e Judá vai. E nesse período, a adoração, como é que faz a adoração agora? O templo é destruído, o templo de Salomão é completamente destruído. Como é que vai fazer a adoração? A leitura das escrituras e os cânticos são feitos em locais específicos. É quando se funda a sinagoga, no período do exílio. Se funda a sinagoga, e a adoração, ela começa a desenvolver uma adoração mais familiar. Aqui embaixo nós vamos ver as épocas da adoração no Antigo Testamento.
E aí eles tinham esses 4 calendários aqui, né? O primeiro calendário de culto, que era em Êxodo, é a da semeadura, de Êxodo 23, semeadura do outono. E a ideia é que é o descanso da terra a cada 7 anos. E no 7º dia, como dia de descanso. Depois você tem o segundo calendário, que está em Deuteronômio 16, que liga a Páscoa à festa dos pães sem fermentos. Aqui a ideia é a alteração do nome da festa da colheita para tabernáculo. Então a festa das colheitas vira a festa dos tabernáculos. Depois, no terceiro código, o terceiro calendário é o Código de Santidade de Levítico 3, que vai falar o sábado como a santa convocação e as festas nacionais como santas convocações. Né? O sábado vai ser centralizado ali. Nós não adoramos mais nós não adoramos no sábado apenas mais. Nós não temos o sábado apenas como o único dia de guardar. Todo dia o crente em Cristo guarda, né? Se guarda para Deus. Mas o sábado era uma santa convocação e agora as festas também são chamadas de santas convocações. E o quarto calendário, que é o chamado calendário cultural, que está lá em número 28, ele vai iniciar com a oferta queimada diária. Então, diariamente tem que se adorar através de ofertas queimadas, e ele vai descrever os sacrifícios, né, para o sábado, para a lua nova, os rituais da Páscoa e também dos pães sem fermento. Vamos ver aqui agora a ideia de os lugares de adoração no Antigo Testamento. Porque assim, quando Deus ele aparecia em um lugar no Antigo Testamento, esse lugar automaticamente ele se transformava em um lugar santo. E se ele se transforma em um lugar santo, a gente acabou de aprender, ele era um lugar sagrado. E aí você vai ter o quê? Alguns lugares específicos onde houveram epifanias, aparições maravilhosas e incríveis de Deus, como Abraão no cavalo de Moré, em Siquém, como Isaac em Berseba, como Jacó em Betel, como Moisés no Sinai, essa então toda especial, monte fumegando, né? E Josué em Gilgal. Esses locais, eles se transformam em locais basicamente locais sagrados para o povo judeu até hoje, né? E locais sagrados do Antigo Testamento também. Alguns lugares sagrados em Israel, você tem Siquém. Siquém ele foi o centro histórico mais expressivo do Antigo Israel, porque ali Josué levantou um altar e leu as bênçãos e as maldições quando eles chegaram na terra, né? Também, depois de um tempo, ali em Siquém, no Monte Gerizim, foi construído o Templo dos Samaritanos, por volta de 300 a.C., certo? O que sobrou dos samaritanos do exílio, tudo misturado com outros deuses, eles fizeram um templo. É esse local que, quando Jesus fala com a samaritana ali, ela vai falar do local para adoração. Olha, nossos pais adoram um local diferente de vocês, certo? E aí Jesus ele vai falar que é em espírito e em verdade que Deus ele espera que nós adoremos. Tem Siló. Siló é interessante, porque Siló ele foi provavelmente o centro religioso das tribos de Israel, porque ela foi a sede do tabernáculo até a construção do templo. Parece. Só que depois Siló foi completamente destruída. Olha só, um local que foi local sagrado, um local que foi local do tabernáculo, onde a Arca da Aliança ficava, foi completamente destruído depois. Então, aquela ideia de que mesmo o sagrado, se ele não é preservado como sagrado, deixa de ser e pode ser destruído. E Jerusalém, claro, a famosa história, Jerusalém não foi apenas, querido. Jerusalém é o centro espiritual do mundo ainda hoje, né? Jerusalém, pra você ter ideia, é tão importante que ela aparece em cerca de 2/3 dos livros do Antigo Testamento. Tão importante que é. E até Davi, até o ano 1000 a.C., certo? Por volta do ano 1000 a.C., Jerusalém não existia como Jerusalém. Jerusalém foi a antiga Salém, cidade de Melquisedeque, onde Abraão, né, dá o dízimo para Melquisedeque, cidade da paz. Davi vai conquistar ela, porque Josué não a conquistou. Ela, depois de um tempo, depois de Melquisedeque, parece que ela foi conquistada por um povo daquela região chamado Jebuseu, e eles fundaram ali Jebus, e Davi tem um trabalho incrível. Na matéria de geografia, eu vou detalhar para você entender a importância geográfica na tomada de Jerusalém. Davi toma Jebus, constrói Jerusalém lá em cima.
Salomão constrói o templo lá, os babilônios vêm e destroem o templo. Depois, no retorno, eles reconstroem o templo. E a gente está aí para, já já eu vou falar de templo, as margens da terceira construção do templo, quem sabe, né? Ok? A religião de Israel. Vamos pensar algumas coisas aqui que são importantes quando a gente pensa em Israel. Quando a gente fala de religião de Israel, a religião de Israel é uma religião revelada. É a revelação de Deus, né? Principalmente a partir do momento daquilo que acontece no Monte Sinai ali, com os 10 mandamentos e tudo mais. Então, algumas palavras importantes. O pacto. O pacto de Israel teria que ser... mostra o povo totalmente consagrado a Deus. O povo como nação santa, né? A condição era obediência. O pacto foi feito entre Deus e Israel, o concerto de Deus entre Deus e Israel tinha que ser obediente para não quebrar essa aliança, para não quebrar esse pacto. Logo em seguida você vê o decálogo. Ih, Carlos, o que é decálogo? Decálogo são os 10 mandamentos, meu querido. Deca de 10. Decálogo, os 10 mandamentos de Israel, ok? 10 mandamentos como não tenha outros deuses além de mim, não faça imagem do que há em cima do céu, embaixo na terra, não diga o meu santo nome em vão, guarde os sábados, honra teu pai e tua mãe, não matarás, depois não adulterarás, depois não roubarás, depois não dirás falso testemunho. Para quem não sabe o que é falso testemunho, é mentira, devia ser traduzido como mentira, porque o crente fala, não digo falso testemunho, achando que falso testemunho é só falar mal dos outros, fala mal também, né? Mas acha que mau testemunho é só falar mal dos outros, quando também mau testemunho é você mentir, principalmente mentir, né? É a mentira. E o último mandamento, que é para você não cobiçar as coisas alheias, ou seja, não tem inveja. Tem inveja. É tudo que crente não faz, né? Você vê que é tudo que crente não passa nem perto da igreja santa do Senhor. Israel, então, deveria ser, no decálogo, na verdade, eu resumo, porque Israel, na verdade, tinha 613 regras para cumprir diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a cada 7 anos, a cada 50 anos. Então eram regras para cumprir em todos os aspectos, né, da vida deles, ok? Em todos os momentos da vida. O decálogo é o resumo, e Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, né? Que você ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com tudo que você é, e que você ame o próximo como a você mesmo também. Depois nós temos o tabernáculo. Daqui a pouco, na próxima slide, a gente vai ver como é que é a ideia do tabernáculo aí para você. Mas tabernáculo, que é o santuário, ele foi feito para Deus habitar no meio do povo. E já no deserto, quando Deus ele ordena a construção do tabernáculo, extremamente complexo, uma série de símbolos que Deus coloca ali, nos tecidos, nas cores e tudo mais, que nos falta tempo aqui para trabalhar isso, mas riquíssimo detalhes e simbólico, um simbolismo incrível. Deus os acompanhava desde lá. Ele também é chamado de tenda da congregação. Depois a gente tem os sacerdócios. A ideia do sacerdócio é a prioritária responsabilidade. São aqueles que vão ser separados com uma responsabilidade maior para serem mediadores entre Deus e o homem. Então, se o profeta ele pega, né, e leva até Deus, né, ele traz de Deus até o povo, perdão, o sacerdote ele pega do povo e leva até Deus. E também, claro, traz algo de Deus para o povo. É interessante porque ele vai falar aqui que as peregrinações de Israel, né, praticamente foi Arão e seus filhos que foram considerados, então, aqueles que vão carregar a estola sacerdotal, né, os filhos Nadab, Abu, Eleazar e Itamar de Arão. Os levitas também foram escolhidos para ajudar na administração, né, como um povo. É uma tribo que não vai ter uma terra específica, porque eles vão representar, os levitas, a nação inteira de Israel. E por isso, para ser um sacerdote, ele tinha que ter uma vida santa, ele não podia ter defeito nenhum físico, né, nem mental, e tinha que indicar, né, toda a santidade, inclusive na forma de se vestir, tinha vestes específicas para isso. No caso das oferendas, nós temos aqui, né, seria a oportunidade de servir a Deus e também de poder ter os seus pecados consumados e perdoados. Eram 4 tipos
basicamente de oferendas. Você tinha os holocaustos, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, né? E quando a gente fala dos holocaustos, vem de olá, que é o que sobe. O animal é totalmente consumido pelo fogo, ok? No caso das ofertas pacíficas, que é o shelem, que é, ou derivação de shalom, que é paz, saúde, né? Ou algo inteiro, a ideia era uma refeição que era símbolo de comunhão, uma refeição oferecida, né? Oferta de refeição, símbolo de comunhão entre Deus e o homem. Okay? E essas ofertas, no caso pacíficas, elas tinham 3 modalidades. Elas poderiam ser as ofertas de ação de graça, que é a gratidão pela misericórdia de Deus, as ofertas votivas, que é o voto, né? Se caso eles tivessem alguma coisa alcançada, eles tinham as ofertas voluntárias também, né? Que era motivada pela expressão de amor. Também tinha as ofertas pelo pecado, que era para expiar ou pagar os pecados, né? Tirar os pecados de quem assim ofereceu. Ela variava de acordo com a responsabilidade de quem, ou do que foi feito, ou de quem estava oferecendo. A oferta pela culpa, chamada também oferta pela transgressão, anshan, que é culpa em hebraico, e significa que você pagava por infrações contra os direitos legais, aqueles direitos específicos de Israel para a vida social deles. As ofertas de manjares, ou oblação, que você vai ouvir de vez em quando a expressão, cara, tanto manjares quanto oblação, né? A ideia aqui é que o produto do solo, o melhor produto do solo, né, que era fruto do trabalho humano, ele chamado de minar também, ele trouxesse essa minar, que é a aproximação a Deus. Então era uma oferta de homenagem a Deus. Ela acompanhava os holocaustos e as ofertas pacíficas. Era uma homenagem prestada a Deus. E as festas cerimoniais, vamos entrar agora, né? Que tá aqui, ó. Mas tem uma perguntinha aqui antes de entrar nas festas. Você acha que os sacrifícios e ofertas em outras religiões são uma cópia dos que eram exigidos por Deus? Por quê? Se é uma cópia, por que Deus ele permitia? Por que Deus ele permitia que as pessoas, né, fizessem essas cerimônias e façam essas cerimônias, né, esses sacrifícios? Porque hoje você não vê, o templo não está pronto lá, Jesus veio, pagou o pecado de todo mundo, então a gente não tem sacrifício de animais, mas os sacrifícios de animais eram constantes. Hoje, se alguém vê o sacrifício de animal, fala até de forma mal educada, macumba, né? Que fazendo referência às religiões afro. Mas na verdade, isso era oferecido por Israel também. Deus exigiu. O pecado exige morte. Então, em substituição, alguma coisa tinha que morrer. Jesus veio morrer para todo mundo, não precisa mais. Mas o judeu, por exemplo, assim que eles reconstruírem o templo, vão fazer isso. Sobre o tabernáculo aqui, só para voltar, né? Então, repare, lugar santíssimo, essa é a estrutura. Lugar santo, a pia, o altar e a entrada. Quando você modifica aqui de uma forma mais completa. Você tem nela a Arca da Aliança, os pães da proposição, o altar do incenso, e a candela ou o candelabro ou a menorá, que é esse candelabro de 7 pontas aí, né? E o altar de bronze ali. Aqui, apenas para você ver, tem uma simbologia, tem toda uma simbologia que é bastante interessante. Por exemplo, a mesa dos pães da proposição, que pode simbolizar Cristo, o pão vivo que desceu do céu, que dá verdadeira comunhão com Deus. Você tem o menorá, o candelabro de ouro, que aponta para Cristo como a luz do mundo, né? Lá em Apocalipse tem toda essa referência, certo, do candelabro, das luzes. E tem o altar do incenso, que aponta para Cristo, cujas orações para o seu povo constantemente ascendem ao trono do Pai. Lá em Hebreus 8 fala que Cristo vive a interceder por nós. Né? Aqui sobre as ofertas, o pecado, da culpa, mas já falei todos, né? No próximo slide eu vou trabalhar. Vamos para as festas cerimoniais. Vou falar um pouquinho das ofertas no próximo slide. As festas cerimoniais e estações determinadas. Por que o Senhor incentivava tantas festas em Israel? É uma pergunta boa. A ideia, me parece, é que Deus é um Deus alegre, irmãos. Deus é um Deus cheio de alegria, festivo, festeiro, que ama a alegria. Aliás, diz as Escrituras, né, que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus ele é alegre, ele gosta de festa por isso. Através das festas, os israelitas eram lembrados também de que eram um povo santo de Deus.
Eles podiam refletir sobre a bondade e o caráter de Deus, porque a festa é algo bom, e como era algo bom, o povo podia ali viver de forma muito interessante. Né? Sobre o sábado é interessante porque o sábado é com frequência, né, a principal observância ali do povo de Israel. Em hebraico, Shabbat, né, que significa cessar ou desistir. Ele basicamente, o sábado, e não é difícil saber disso, que é um memorial de que Deus ele vai fazer o quê? Ele redimiu, ele fez o quê? Ele redimiu Israel da escravidão lá no Egito. Então o sábado ele vai comemorar tanto através do descanso, o povo que foi escravizado, que estava longe de Deus, e agora em Deus é um povo que descansa. E também que ele vai celebrar a criação de Deus, vai comemorar a criação divina, Deus que no sétimo dia, né, ele descansou. Depois nós temos as luas, perdão, a lua nova e a festa das trombetas, certo? A ideia aqui é o primeiro, ou festa da lua nova, ou festa das trombetas, primeiro dia do sétimo mês, tinha essa festa, e o motivo, basicamente, era anunciar o começo do ano novo, que é o Rosh Hashanah, né? O Rosh Hashanah, do hebraico, o ano novo, ele é comemorado dessa forma. E a ideia é preparar o povo para o dia da expiação e já preparar eles para a festa dos tabernáculos. Depois você tem o ano sabático, é o ano de descanso do solo, que é a cada 7 anos. E nesse caso, toda a colheita ela é compartilhada com todo mundo nesse ano. Então, independente se você plantou mais, plantou menos, colheu mais, colheu menos, era distribuída igualitariamente, ok? Depois você tem o ano, dentro disso, né, um ano também de alforria de escravos, os escravos eram libertos, e a lei, e a leitura da lei para todo mundo. E o ano jubileu é interessantíssimo, porque era o ano da liberdade. A cada 50, olha só que coisa, a cada 50 anos. Por isso que eu disse para vocês, leis diárias, semanais, mensais, anuais, a cada 7 anos, a cada 50 anos. E eu estou falando do ano jubileu. O ano jubileu, praticamente os campos, eles ficavam sem cultivo, né? E as dívidas eram completamente canceladas. Os escravos eram... Então agora, se no ano sabático o escravo ele era libertado, pelo menos uma porção dos escravos, agora os escravos eram libertados, todo mundo comia daquilo que estava lá posto para todo mundo, e as pessoas também, os escravos também eram libertos, as dívidas eram canceladas. Já pensou um ano sabático no Brasil, onde todas as suas dívidas fossem canceladas? Nesse momento, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Depois nós temos as festas anuais, que eram 3. A Páscoa e a festa dos pães asmos, né? Basicamente. Depois você tem a festa das semanas, ou das primícias, da cega, chamada de festa do Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. E a festa dos tabernáculos, como a festa da peregrinação, celebrando a peregrinação do povo no deserto. Finalizando esse slide, nós temos o dia da expiação, né? Ou Kippur, que é encobrir. Mas o dia mais importante, né? O Yom Kippur, basicamente, onde você vai encobrir os pecados, onde as pessoas vão se arrepender. É uma santa convocação, é um santo jejum. O único jejum que, na verdade, é exigido na lei de Moisés. Todos os outros são opcionais. Aqui sobre as 5 ofertas, só para você ter algumas imagens. Depois do material você dá uma olhada com calma, né? A oferta queimada, como é que é essa oferta queimada, a oferta pacífica ali, a oferta pelo pecado, ali o cordeiro da oferta pela culpa e a oferta de cereais ou manjares. Elas apontam para a obra perfeita de Jesus, que Jesus realizou, no caso, quando ele teve a sua morte de cruz e glorificou a Deus para tomar o lugar do homem pecador, morrendo no nosso lugar, né? Sobre os levitas, eles representam 3 grupos, né? Você tinha os gersonitas, que eram os filhos de Gerson. Eles trabalhavam com a ideia do exterior do tabernáculo, eles eram os vigias. Você tinha os coatitas, filhos de Coate, né? Que a ideia deles era basicamente cuidar dos vasos sagrados. Os meratitas, que são os filhos de Merari, que era a conservação do tabernáculo. Uma das perguntinhas muito básicas aqui é por que os músicos são chamados de levita hoje? Será que eles são levitas mesmo? A ideia, irmão, não é condenar ninguém, né? É mais um vício de linguagem nosso, chamamos de levitas, porque tinham levitas que eram músicos mesmo, certo? Mas não eram
Mas não só os músicos eram levitas. Na verdade, se fosse para chamar de levita, nós somos cristãos, não somos levitas, somos cristãos. Mas se fosse para chamar de levita, teria que chamar o pastor também, o evangelista, o diácono, a irmã que lava o banheiro, o irmão que fica na recepção e qualquer pessoa que trabalhe na obra de Deus, né? Porque a ideia aqui era o serviço no tabernáculo, depois no templo, entendeu? No tempo de Davi, os levitas eles vão fazer um trabalho, no geral, de superintendentes da obra de Deus, eles vão ser oficiais e juízes também, né? Eles vão ser porteiros e eles vão ser músicos, ok? Basicamente isso. Sobre o templo. O templo, daqui a pouco a gente vai ver um assunto interessante no próximo slide. Antes de partir para ele, no templo você vai ter alguns conceitos importantes aqui, né? A questão da consagração. O templo ele seria o edifício público que é consagrado a Deus, né? No caso do hebraico, era Recão. Recão é uma palavra meio estranha de falar. Recão seria palácio. E no grego, hieron, certo? E a ideia é ele ser a casa de Deus mesmo, ele ser a casa do Senhor, a casa de adoração, a casa de oração, a casa de edificação, certo? Ele tinha um local específico, né? E a ideia do monte é justamente o povo ter a referência da adoração. No caso de Israel, não cristão, não cristianismo, mas Israel, eles precisam do templo para ter sua adoração completa, certo? E aí no caso eu coloquei aqui, que está na apostila, dedicação do templo por Salomão, que ocorreu na semana anterior à festa dos tabernáculos. Irmãos, e foi um negócio lindo quando você lá ler, você vai lá e vai ler, e depois que em 1 Reis fala da construção do templo, e ele vai trabalhar com essa ideia, em 2 Crônica, vai mostrar a consagração e como o poder de Deus desceu sobre aquele local, certo? A consagração do templo foi o mais significativo evento da história religiosa desde o Monte Sinai. O que aconteceu naquele dia, a forma como o Espírito de Deus se manifestou, desde o Monte Sinai não havia um registro daquilo. A importância do templo para os israelitas, como eu já disse, ele é o centro da adoração, ele centraliza o culto da nação e, portanto, se ele centraliza o culto da nação, ele centraliza a nação. Ele basicamente é o único meio para o israelita de se relacionar com Deus. Ele é o lugar para meditar, portanto, certo? E os conceitos neotestamentários correspondentes ao templo. Você sabe que no Novo Testamento só Lucas que não era judeu, o resto todo mundo era judeu, certo? E eles tinham uma relação muito intensa com o templo. Mas a nossa adoração ela deve estar centrada em Jesus, não é no templo, certo? Um templo, um caso religioso, que é o local onde a sua igreja se reúne. Deus se encontra conosco por meio da morte e ressurreição de Jesus. E o templo é o próprio Jesus. E nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus é o nosso templo, edifício espiritual onde nós alcançamos a Deus, e nós somos o templo do Espírito Santo onde ele se manifesta, ele manifesta a glória de Deus e o reino de Deus nessa terra. Sobre a sinagoga. A sinagoga é uma casa de reunião, estudo e oração dos judeus, vem do grego sinago, que significa juntar, que é um lugar de assembleia. Na Septuaginta, ele vai trabalhar basicamente com a ideia de eclésia. A sinagoga ela é a eclésia, é o lugar do ajuntamento, né? Do hebraico garral, e também sinagogue, que vem de sinagô, que são variações. A ideia aqui seria um centro social, a sinagoga era um centro social, ela era um lar espiritual. A sinagoga era um lugar onde se educava filhos. Aí vão ter toda aquela concepção de escolas rabínicas, não é? Onde o menino chega como um talmidim e ali ele vai ter o seu mestre que vai ensiná-lo. A sinagoga também, ela vai nascer, importante, você não enxerga a sinagoga até Malaquias. 39 livros do Antigo Testamento sem a ideia de sinagoga. Aí você vira a página, Mateus, começa a ler e você vê referências diretas e indiretas à sinagoga. O que aconteceu? Essa virada de página, como os amados sabem, é um lapso de 400 anos no tempo. Esses 400 anos no tempo, que esse lapso ele permite, é onde vai nascer
A sinagoga, ela vai nascer no exílio babilônico, eles não têm tempo, entre os séculos 6 e 5 a.C., vai nascer ali, né? Um santuário onde os cativos podiam cultivar a sua religião. A tradição judaica, ela desenvolve uma ideia de um santuário pequeno, e o Talmud, que é um livro de regras do século II, ele atribui a Esdras, a grande sinagoga, a formulação das primeiras orações litúrgicas ali. Ok? Depois a gente tem aqui os salmos na enologia de Israel. Basicamente, só as categorias aqui. Salmos eram usados como cultos de adoração, né, pelos israelitas desde os tempos de Davi, certo? O título hebraico dos salmos é Terrilim, e a ideia é louvores, cânticos de louvor. No grego é psalm, né, que é daí onde vem o português salmo, e são poemas adaptados para música. Então essa quinta divisão do salmo, basicamente, ele vai trabalhar a ideia de salmos de louvor, que é essa expressão de exultação e gratidão a Deus, salmos de peregrinação, chamado de cântico dos degraus, né? Que seria a ideia de romagem, aquela ideia de romaria, você sai cantando, descreve as expectativas daquele que está adorando a Deus, né? Sobre o que Deus pode fazer. Você tem os salmos históricos, que fala como Deus ele trabalhou com Israel. É importante citar aqui, por exemplo, dos salmos de louvor, você tem o salmo 68, dos salmos de peregrinação, você tem o salmo 120 até o 134, o salmo histórico tem o 78, por exemplo. Depois tem os salmos messiânicos. A ideia de salmos messiânicos, como o próprio nome indica, os aspectos proféticos de quem? Do Messias. Quem é o Messias? O Cristo, né? que nós entendemos como Jesus. E aí você tem o Salmo 2, o Salmo 22, que descreve praticamente a crucificação de Cristo, né? Você tem os salmos acrósticos. Ideia de acróstico você já deve ter feito na escola lá. Você pega, né, uma frase e aí a primeira letra de cada palavra, aquela palavra vai ser uma frase, né? Só que no caso do acróstico dos salmos, seriam aqueles salmos que tem letras mesmo. O grande salmo acróstico que nós temos é o Salmo 119, que ele vai ser dividido nas letras hebraicas, né? Basicamente, cada série de 8 versículos ela é empregada uma letra do alfabeto, né? A gente acaba não percebendo isso na versão em língua portuguesa, mas se você for ler em hebraico, você vai ver perfeitamente, ok? Basicamente aqui vai trabalhar a liturgia do Novo Testamento, pra gente partir pro final aqui. Liturgia, muita informação, né, irmão? Eu sei, mas fica firme aí, aguenta aí, assiste várias vezes, porque é importante para você. Liturgia no Novo Testamento, adoração na sinagoga ou no Monte Sinai. Basicamente a ideia da sinagoga no Monte Sinai vai trabalhar com a ideia da liturgia, né, a adoração na sinagoga no Monte Sinai, no Novo Testamento. Ele vai, só passar aqui rapidinho. Não, antes de continuarmos com aquela ideia da sinagoga no Monte Sinai, o templo. O templo que era fruto do estabelecimento de Israel na terra que o Senhor lhe prometera. Deixa eu passar para aqui, depois eu volto lá no que eu estava falando para você, né? A ideia aqui, veja, é porque senão a gente se afasta do templo e você não vai compreender. Aqui, à sua esquerda tem um templo que foi feito aqui em São Paulo, certo? E esse é o templo da Igreja IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, chamado Templo Salomão, que é uma réplica fiel no sentido físico, né? De dimensões e tudo mais, do templo de Israel. Aqui, né, seria o templo como seria o templo de Herodes, né, a última construção, o maior templo, que foi o segundo templo. E a ideia aqui é muito interessante porque eles reproduzem muito bem o templo aqui, é uma maravilha arquitetônica, sem dúvida alguma, custou coisa de 700, 800 milhões de reais. Mas mesmo sendo tão glorioso esse templo aqui, que é uma igreja, na verdade, evangélica, ele não chega aos pés do valor do templo real, sabia disso? Porque o templo real de Israel, ele custou, segundo informações, cerca de... uma vez eu vi no site de um matemático, infelizmente eu não vi ninguém, se você souber informações mais recentes, você me passa depois. Mas eu havia visto um matemático em 2011, com o valor do real de 2011, o templo de Salomão mesmo, pelo seu revestimento de ouro, as pedras preciosas e tudo mais, ele custaria cerca de 22 bilhões de reais. Você tem ideia?
Então custaria 25 vezes mais do que esse templo que a Igreja Universal fez. Você tem ideia da glória que era o Templo de Salomão. Por isso que quem viu o Templo de Salomão 70 anos depois viu, né, o segundo templo, ele ficou desesperado e eles choravam, porque não chegava nem aos pés, ok? Depois da instituição do templo, os judeus tiveram que se conformar com as concentrações de fé nas modestas nas sinagogas, né? Mais modestas que seriam a sinagoga. Aí o que eu te falei? A questão das sinagogas, então, com os modelos aqui. E aí a ideia de sinagoga aqui, ela está muito mais próxima de uma igreja evangélica hoje, ok? Então, diferente de um templo, do Templo de Salomão, que tudo bem, tem a igreja lá que é o templo, mas repare que parece muito mais com as nossas igrejas evangélicas hoje. Foi de onde nós tiramos, então, essa ideia. Beleza? Então, assim, falamos da sinagoga, falamos do templo, a vida religiosa da igreja de Jerusalém. Vamos tentar entender sobre a ideia do Novo Testamento aqui, sobre a adoração, que a nova sinagoga cristã, certo? Nova sinagoga cristã, quando ele vai falar aqui essa ideia, o que seria essa nova sinagoga cristã? Lá nessa nova sinagoga cristã, você tinha basicamente a leitura das escrituras. O que acontecia nessa sinagoga que era cristã? Porque todo mundo começa em Jerusalém, todo mundo é judeu, e agora são cristãos também. Cristo é o Messias. Estão convencidos que Cristo é o Messias. Não podem usar o templo para divulgar isso, porque o Sinédrio não acredita nisso. Então eles usam a sinagoga. E na sinagoga eles vão ler as escrituras, a homilia, que é aquela exposição das escrituras, certo? Falada, não é um sermão, mas é uma exposição falada. Uma confissão de fé. E aí depois eles têm o cânticos, envolve salmos, muitas vezes, ação de graça. Orações, o amém congregacional, e que hoje, né, principalmente igreja de tradição pentecostal, sai espontaneamente, né? A pessoa fala amém, glória a Deus, aleluia, exalta a Deus espontaneamente, mas a ideia também tem de falar o amém coletivo, todos digam amém, aí todo mundo diz amém. A ação física também, que seria a ideia de levantar mãos santas, que é a adoração expondo a sua competência, a sua qualidade, o quanto acreditava naquilo, né? Nós temos a questão de outras coisas que são importantes aqui na celebração, né, da vida religiosa de Jerusalém. A ceia. O que é a ceia? A ceia, ela é instituída, né, foi instituída naquele momento onde Jesus está com os discípulos no cenáculo, nós sabemos disso. Nos tempos da igreja primitiva, ela era uma refeição completa, muitas vezes, né, no começo, que era a ágape, ou a festa do amor, que falava, e ela iniciava sempre com uma oração, comia pedacinhos de um único pão, e depois se encerrava com a refeição completa mesmo, e com outra oração, sempre tomando uma taça de vinho também. Já no princípio do segundo século, isso vai mudar um pouco, e começou-se a celebrar a comunhão sem a refeição comum, que é mais ou menos como a gente faz hoje. Sobre o batismo ele cada vez mais, né, como cada vez mais viam gentios de fora, tornou-se necessário o preparo. Essa ideia de preparar para o batismo, isso aí vem lá do início. Porque como estavam vindo muitas pessoas que não eram judias para o cristianismo, logo o cristianismo seria predominantemente não judeu, né, mais de gentios do que de judeus, então tinha que ensinar, os povos não sabiam de nada. Tinha que ensinar para ele se batizar, para ele ver se ele tinha certeza mesmo, convicção. E aí havia o preparo, né? Basicamente, eles eram batizados por imersão, afundavam, poucas roupas, ou sem roupa nenhuma, quando era separado homens de mulheres, certo? Normalmente mergulhava-se a cabeça 3 vezes e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era batizado. Ao sair da água, o neófito recebia uma veste branca em sinal da nova vida dele com Cristo, né? Também recebia a água para beber, muitas vezes, para mostrar que estava sendo purificado por dentro também. Tudo uma ritualística, certo, irmãos? Ele era ungido e ele também ele dava leite e mel como mostrando que ele estava a caminho da terra prometida para ele também. No caso dos cristãos primitivos, eles vão dar diferentes significados para o batismo, né? Que uns dão o significado de morte,
do pecado, outros de purificação do pecado, outros de nova vida em Cristo, mas todos eles vão estar girando em torno de uma mesma situação. O louvor é a pregação bíblica no Novo Testamento, basicamente vão trabalhar com a ideia, e aí eu pergunto aqui, por que é pregação bíblica e não apenas pregação, né? Eu vou falar louvor e pregação bíblica. Por que pregação bíblica e não pregação apenas? Querido, porque uma pregação ela pode ser uma pregação apenas humana. A pregação ela pode ser uma pregação apenas uma pessoa que não tem temor, e essa pessoa que não tem temor, ela vai lá e desenvolve as suas ideias, e ela centra-se no homem, centra-se na sua cultura, e não é uma pregação pautada na Bíblia. Então, pregação bíblica, porque tem pregação que não é bíblica, só por isso mesmo. Né? Na ideia do louvor, havia aquela questão de que os sacrifícios tradicionais só podiam ser feitos no templo, né? Então não era possível ser feito ofertas. Tá? A ideia aqui do louvor, que seria esse louvor? Seria um cântico dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, certo? Salmos que seriam salmos cantados mesmo, os hinos que são expressões novas de cânticos, então alguém começava e inventava uma música ali do nada, ou pensava antes na música e trazia, como é feito hoje, né? E os cânticos espirituais. A ideia dos cânticos espirituais, que vem do koiné, né? Odes pneumatikos. Koiné seria o grego antigo, o grego koiné vai falar que esses cânticos espirituais, quando você lê no Novo Testamento, ele está falando sobre as odeas pneumaticais, que seria a ideia de você expressar-se pelo fôlego, louvar pelo fôlego, sem palavras, subpalavra ou aleluia, né? Então, basicamente seria essa a adoração no Novo Testamento. E a pregação bíblica, como falou, a pregação, né, da palavra de Deus, e ele vai trabalhar aqui a ideia, né, que ele trabalhava com as ideias dos profetas do Antigo Testamento, que são tidos como pregadores. Eles vão trabalhar toda essa questão. Não existia no período da igreja primitiva o Novo Testamento, então eles trabalhavam com a ideia do testemunho ocular, e aí conforme o tempo fosse passando, eles iam trazendo trechos que foram escritos de pregações dos apóstolos ou testemunhos oculares. Então é uma junção. Quando o Novo Testamento ele é terminado, ele é escrito, o que eles fazem? Com o término do Novo Testamento, eles vão lá e agora, aí sim vão começar a utilizar as cartas de Paulo primeiro, que foi escrita primeiro, depois os evangelhos, que vão escritos por último. Ok? O domingo, dia da adoração do Senhor, trabalhando aqui a ideia do domingo, por quê? Porque o sábado eles havia passado, não havia mais a necessidade, né? Inácio, o bispo de Antioquia, que é um pai da igreja é um dos discípulos dos apóstolos e discípulos dos apóstolos. O Inácio ele escreveu aos magnésios por volta de 115 depois de Cristo, chamando eles a já não viverem pelo sábado, mas pelo dia do Senhor, sendo que nesse dia ressuscitou a nossa vida. Então, o domingo se torna o dia mais importante por conta da ressurreição de Cristo, certo? Então, basicamente, essa seria a ideia do domingo. E o sábado? O sábado já expliquei. Vamos para a última parte aqui, que é a adoração cristã no século II até a Reforma, certo? E agora a gente vai fazer um belo apanhado aqui, né? Basicamente, do século II até a Reforma, que seria a Idade Média inteira, né? Houve uma evolução histórica na adoração, nesse período chamado de pós-bíblico, até o período da Reforma. E a Igreja da Idade Média ela vai conservar alguns elementos que são do Novo Testamento, né? Mas ela perdeu o espírito evangélico mesmo. É nesse momento que vai distorcer uma série de coisas. Por exemplo, vai ter a ceia com a Eucaristia, né, chamada que é a ceia do Senhor. E aí na Eucaristia eles vão desenvolver a ideia da hóstia, né? E desenvolve-se uma liturgia mais fixa. Nesse momento não tem muito envolvimento da congregação, o povo vai ficando mais distante, o culto é mais sacerdotal. Né, no século II mesmo, ele vai trabalhar a ideia de Justino Marte, isso aqui antes da Igreja Católica ainda, né, ele vai trabalhar com a ideia dos evangelhos, dos profetas, que são lidos em voz alta, certo? A ceia do Senhor. Depois, no século III, você tem Hipólito, basicamente de Roma,
E Hipólito de Roma no século III ele vai trazer a tradição apostólica, ele vai trazer essa oração congregacional, ele vai trazer a ideia do culto da palavra e o culto da mesa, né, que seriam, né, duas formas diferentes de culto, com ceia, né. Depois do século IV tem a oração eucarística, que seria com ação de graça, e aí começa a ter um culto mais voltado para a adoração, certo? As consequências dessa adoração cristã a partir do século II até a Reforma é que a teologia, ele vai falar aqui, mais no Antigo Testamento, a ceia do Senhor, sacrifício, o sacerdote como dirigente da adoração. Então você vai ter uma reforma na ideia de ceia, no que você sacrifica durante o culto, não agora simbolicamente. Quem vai direcionar a adoração, o sacerdote, não é o próprio povo. O desenvolvimento da ideia de transubstanciação, que durante a missa a hóstia se transforma em Cristo, no corpo de Cristo, né? E o povo se torna mero espectador, certo? Na Idade Média, você tem a missa romana passou a ser universal, com a baixa missa, né? Que ele vai trabalhar aqui a ideia da baixa missa, que seria láctea, que era apenas a missa lecta, perdão. Láctea seria de leite. a missa lacta, que seria a missa falada apenas, eles só falam. E tinha a missa também, a missa alta, ou solimenes, né? E nessa missa solimenes era um festival onde as pessoas frequentemente entoavam coros juntos, né? Na próxima slide eu vou trabalhar um pouquinho das cruzes. A adoração cristã na Reforma. Aí quando você entra na Reforma, é interessante aqui, porque você tem toda uma ideia, né? A Reforma luterana. No caso, na época de Martinho Lutero, você tem a interpretação sacerdotal, né? E Lutero vai praticamente repudiar toda aquela centralização do sacerdote. As pessoas têm que ter mais liberdade, ok? O Lutero ele quer que durante o culto as pessoas se tornem mais livres para adorar a Deus. Depois você tem a reforma zwingliana, do Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Depois você vai procurando isso aí em História da Igreja, a gente vai falar mais com calma desses camaradas, tá? E é uma adoração liderada por basicamente uma adoração devocional. Ele vai trabalhar a ideia de tira tudo que é romano, então a ideia de missa ele é completamente retirado e a vida devocional ela é exaltada. Quando você vem para ninguém menos que João Calvino, o maior reformador, portanto, maior até mesmo que Lutero, certo? Calvino ele vai voltar às práticas da adoração primitiva. Então ele vai trabalhar, ele vai eliminar completamente, assim como o Zwinglio, a ideia de que a missa é um sacrifício. Já vou falar por que a missa é um sacrifício. Ele elimina isso, ele vai trabalhar a ideia, vai tirar também a oração de santos, oração de Virgem Maria, né? Vai tirar tudo isso e ele vai apoiar os cantos congregacionais, né? Inclusive a forma do culto calvinista, no caso aí, ele vai se tornar uma inspiração para toda a igreja evangélica. A reforma na Inglaterra, a princípio ele tinha um caráter mais político, né? Mas depois se transformou, com Henrique VIII, depois se transformou em algo real mesmo, uma reforma religiosa mesmo, com Thomas Cranmer, e a ideia que ele vai adotar as outras formas de liturgia, né? Então a adoração congregacional, exclui também a ideia de palavra de missa, e ele vai trazer uma ênfase na simplicidade bíblica, numa pregação que se torne mais acessível para todo mundo, certo? E a adoração na tradição da igreja livre, que seria as igrejas batistas, inicialmente chamadas de anabatistas, que são as igrejas que vão trabalhar com um culto que basicamente ele vai se basear também um pouco no calvinismo, depois no arminianismo, que seriam as liturgias rivais aí do período, né? E ele vai trabalhar com uma ideia mais no ministério da palavra, leitura e exposição, na oração, uma oração mais longa, coletas, cânticos e coletas também. A adoração após a reforma, nós temos aí algumas peças importantes, como Jonathan Edwards, que esses nomes, o George Whitefield, o John Wesley, Charles Finney e o Moody, eles vão trabalhar a ideia de uma igreja mais espiritualizada, Os cânticos espirituais eles vão fazer parte de forma muito viva. O irmão do
do John Wesley, por exemplo, que é o Charles Wesley, né? Ele fez milhares de cânticos, milhares de cânticos, né? E esses cânticos eram usados no evangelismo. Então esses caras foram evangelistas incríveis, impressionantes. E no caso do Charles Wesley, ele compôs mais de 6.000 hinos belíssimos. Esses hinos eram utilizados para a evangelização. Finalmente nós temos antes de ir para a liturgia contemporânea, só por que nós temos aí a missa, né? A ideia de missa. Você tem as cruzes que os romanos utilizavam, certo? Você tinha a cruz compacta, que é a cruz simplex, né? O stipes, que os testemunhos de Jeová insistem em dizer que Cristo foi crucificado numa dessa. Você tem o patíbulo, que é a sua parte de cima, que seria a furca. Aqui à sua direita você tem a cruz comissa, cruz de Tal, né? Ou de Thanos, também chamada de cruz de Santo Antônio. E embaixo você tem a cruz decussata, também chamada de cruz de Santo André, que foi crucificado numa cruz em forma de X. E aqui à sua esquerda, parte inferior, você tem a cruz imissa, ou a capta, né? Que seria a cruz que Cristo foi crucificado. Essa cruz imissa, né? Basicamente a missa seria a ideia disso. Por que missa? Porque basicamente quando a pessoa que participa da Igreja Católica, ela consome ali quando ela consome a hóstia da Eucaristia, ela basicamente está sendo purificada pelos pecados. Essa é a crença católica, certo? Como a hóstia se transforma em Jesus, naquele momento, literalmente, a pessoa consome o corpo de Cristo e ela é purificada, né? Portanto, Cristo se sacrifica a cada reunião católica. É como se Cristo morresse de novo a cada missa. Por isso, a missa tem o nome da cruz que Cristo, um nome similar onde Cristo foi sacrificado, que é a missa, né? A cruz e missa, e aí a missa católica, e é por isso que os católicos entendem que fora da Igreja Católica não é possível ninguém ter salvação, porque você precisa comer ali da Eucaristia para ser salvo, certo? Então aqui na liturgia contemporânea, então você só pra gente partindo pro final mesmo, elementos da liturgia, você tem um hino de abertura, oração de abertura, saudação, boas-vindas, leitura bíblica, sermão, o hino de resposta, oferta, orações e encerramento da adoração. Isso aqui são alguns modelos, né? Então, pode variar de igreja para igreja, pode ter uma coisa ou outra, né? Ou todas elas. Referências sobre as principais reuniões cristãs para análise e reflexão. Temos o culto de comunhão, né? O que seria essa ideia de culto de comunhão? Seria a ceia do Senhor, por exemplo, é um ato de culto de comunhão, meio de graça, né? É um dos exemplos. Você tem os cultos de evangelização, né, onde o objetivo é levar a palavra a todo aquele que está ali para ouvir, né, Deus sendo adorado nisso. Os cultos especiais de adoração, a adoração, por exemplo, aí você tem cultos de casamento, né, funerais, batismos, né, todos esses cultos você tem representações e adoração a Deus. Ah, mas o funeral sim, porque o crente, se é um funeral cristão, esse crente ele vai ser promovido à glória, como a gente brinca, né? Brinca e fala sério, na verdade, brinca assim. Ele vai ser promovido à glória, ok? Depois, aqui no próximo slide, nós temos a presença de Deus, né, na adoração, da adoração, na comunhão, nos testemunhos, no desenvolvimento dos relacionamentos, está na apostila, né? Você tem a presença de Deus na reflexão da palavra, você tem a presença de Deus na ministração do amor e do poder de Deus, e também na informação de atividades. Deus está presente em todas essas partes do culto. Deus está presente em todas essas partes do culto. Então a pessoa não pode achar que Deus não está presente, por exemplo, na hora do anúncio das atividades da semana. Claro que está. Porque aquelas atividades da semana, elas são atividades voltadas para a glória do Pai. Ok? E uma sugestão de uma liturgia cristã. O culto deve ter como centro a pregação da palavra de Deus. O culto deve ter como centro a adoração. O culto deve ter como centro a comunhão plena. O culto deve ter como centro os testemunhos. O culto deve tem que ter o desenvolvimento do relacionamento. O culto tem que ter a reflexão da palavra. O culto tem que ter a ministração do amor e do poder de Deus. O culto tem que ter a informação de atividades. O culto tem que ter ordem também e simplicidade, ok?
Então aqui sugestões para que nós possamos fazer uma liturgia melhor para a glória de Deus. E aí observações gerais para os dirigentes de culto. O dirigente, no caso, ele tem que ter uma vida limpa, ele tem que ter integridade, ele tem que ter contato com Deus e com o povo de Deus, ele tem que ter atitude, né, e amplo discernimento da vontade do Espírito Santo. São algumas coisas que nós, como filhos de Deus, e não só o dirigente, eu imagino, né, queridos? Porque vida limpa, integridade, todos nós temos que lutar por isso. E Deus, ele quer nos dar a oportunidade para juntos sermos essa bênção para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Obrigado aí por estar comigo nessa aula. Assista quantas vezes você puder. Faça as atividades, os trabalhos. E Deus abençoe, em nome de Jesus.